Olá, amigos ligados no canal do Jornada Esportiva no YouTube. Perdeu os últimos acontecimentos, as últimas transmissões esportivas aqui do nosso canal? Não tem importância, a gente faz um resuminho para você. Então vamos começar com o futebol. O Noroeste estreou na Série A3 com vitória. Vamos ouvir as informações com o Rafael Antônio e também com os melhores momentos, os melhores lances da partida e o gol do Noroeste na vitória sobre o Desportivo Brasil por 1-0 fora de casa. O Noroeste estreou sábado em Porto Feliz e venceu o Desportivo Brasil pelo placar de 1-0 na partida de abertura do Campeonato Paulista da Série A3. O time noroestino ainda não é a formação ideal do técnico Luiz Carlos Martins, mas dentro do que ele tinha, ele conseguiu fazer aí dos ovos um bom omelete e a equipe venceu o Desportivo Brasil por 1-0. O gol foi marcado pelo Leleco na etapa complementar. Leleco que entrou no transcorrer da partida, ele inclusive estava fora da última semana de treinos, tinha sido acometido pela Covid-19, testou negativo na véspera do jogo e por isso foi liberado, ficou no banco e teve estrela, né? Na etapa complementar, entrou e marcou o gol da vitória alvirrubra. O atacante fala a respeito do gol e do resultado positivo na estreia. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, né? Um time jovem, muito bem treinado, tratando-se ainda de uma estreia fora de casa. Graças a Deus conseguimos um bom resultado, né? 1-0, muito importante, começar com o pé direito o campeonato. Isso nos dá mais confiança, né? A minha volta, acho que a maioria sabe, uma semana antes eu testei positivo para Covid. Nem sabia, talvez, né, se iria para o jogo ou não. Mas acabou dando tudo certo, graças a Deus. Fui para o jogo e ainda consegui fazer, junto com meus companheiros, né, o gol da vitória e para a gente dar continuidade aí durante o campeonato, foi uma importante vitória. Próximo compromisso do Esporte Clube Noroeste será na quarta-feira, 19h30, no estádio Alfredo de Castilho, contra a equipe do Bandeirante de Birigui. O Bandeirante, na sua estreia, empatou em 0-0 com a Votuporanguense, lá no estádio Pedro Marim Berbel, na cidade de Birigui. O Norusca vai em busca aí da sua segunda vitória, mas, repito, o time ainda está longe daquilo que o técnico Luiz Carlos Martins considera como o ideal para a disputa do Campeonato Paulista da Série A3. Daí você acompanhou as informações da vitória noroestina com o Rafael Antônio. Então vamos aqui passar o placar esportivo da primeira rodada da Série A3 2022. União Suzano 2, São José 1, Olímpia 1, Barretos 1, Rio Preto 1, Nacional 0, Comercial 0, Sertãozinho 1, Matonense 0, São Bernardo 0, Capivariano 3, Marília 1, Bandeirante de Birigui 0, Votuporanguense 0. Depois dessa primeira rodada, Capivariano, União Suzano, Rio Preto, Noroeste e Sertãozinho têm 3 pontos, conseguiram a vitória na primeira rodada. Já Matonense, São Bernardo, Olímpia, Barretos, Bandeirante e Votuporanguense ficaram no empate, então tem 1 ponto cada um. As equipes que perderam: São José, Desportivo Brasil, Comercial, Nacional e Marília. Outro evento que a gente transmitiu aqui no canal do Jornada Esportiva no YouTube no fim de semana foi a Série A2 com o Linense. Mas Rafael Antônio agora para falar da derrota do Linense na segunda rodada da Série A2 2022, derrota para o 15 de Piracicaba por 1-0. Vamos destacar o Clube Atlético Linense que no sábado acabou perdendo por 1-0 para o 15 de Piracicaba, lá no estádio Barão de Serra Negra. Choveu muito antes do jogo, isso atrapalhou tanto a ida do torcedor ao estádio, tivemos pouco mais de 900 pagantes, como também o próprio espetáculo no aspecto técnico, né? O gramado ficou muito pesado, aliás, o gramado do Barão de Serra Negra não está nas suas melhores condições, isso prejudicou o aspecto técnico, mas podemos dizer que não faltou emoções. E os goleiros brilharam, especialmente o Beliato, goleiro do 15 de Piracicaba, que fez pelo menos 4 grandes defesas ao longo dos 90 minutos. O goleiro do Linense também foi bem, mas não evitou o único gol da partida aos 2 minutos do segundo tempo, numa escapada do lateral Wellington pela direita. Ele levou a melhor
Queiroz sobre o Samuel Balbino, cruzou na área e aí o Franklin, com todo o oportunismo, acabou desviando para o fundo do barbante, estabelecendo a vitória do 15 por 1-0. Bom resultado para o Inhoquim, resultado evidentemente ruim para a equipe do Linense. Técnico João Valim, mais uma vez, não pôde ficar do banco de reservas. Ele se recupera da Covid-19 e quem comandou foi o assistente técnico Xandão. O João Valim esteve em Lins acompanhando à distância a partida e trocava informações via telefone celular com a comissão técnica da equipe do Linense. De qualquer maneira, ele faz uma avaliação da segunda apresentação da equipe no campeonato. Achei que foi um bom jogo, né? Poderíamos ter saído com um empate devido ao futebol que apresentamos. Tivemos 2 chances claríssimas de gols, poderíamos ter convertido em gols. E sofremos por uma bola, né? Que eles acabaram fazendo o gol deles. Mas a equipe se portou bem, se portou como a gente já vinha prevendo. Aquela fórmula, né, que a gente sempre usa. Fazer o dever de casa e buscar pontos fora. Então agora temos mais um jogo fora, vamos fazer de tudo para levar pontos para casa e depois continuar fazendo o dever de casa. Essa é a forma que a gente vai usar nesse campeonato. E o time vai ter pouco tempo para se recuperar, porque o time ainda é indefinido para o compromisso diante do Burro da Central, quarta-feira, às 7h, pela terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Tá aí as informações da Série A2, mais um time aqui da região, né? Que aí que a gente transmite os jogos e não foi muito bem aí para o Linense, perdeu para o 15 de Piracicaba. Vamos aos resultados da rodada. Lemense 2, Taubaté 0, São Caetano 0, Portuguesa Santista 0, 15 de Piracicaba 1, Linense 0, Oeste 1, Veloclube 0, Rio Claro 1, Juventus 2, Red Bull Brasil 0, Osasco Audax 0, São Bento 1, Primavera 1 e Portuguesa Luzinha 4-0 sobre o Monte Azul. Vamos à classificação da Série 2 que já tem aí, já vai para a terceira rodada. O Oeste tem 7 pontos, a Portuguesa 6, Juventus também 6, São Bento 4, 15 de Piracicaba 4, Lemense 3, Linense 3, Monte Azul 3, Portuguesa Santista 2, Rio Claro, Veloclube, São Caetano, Red Bull Brasil, Taubaté, Osasco Audax e Primavera, todos com 1 ponto ganho. Para encerrar o futebol, vamos então passar as próximas rodadas da Série A2 e da Série A3. Começando pela Série A3, nesta quarta, dia 2 de fevereiro, às 15 horas, tem São Bernardo e Olímpia, Nacional e Comercial, Votuporanguense e Matonense. Às 19 tem Sertãozinho e União Suzano. Às 19h30 tem Marília e Rio Preto, Noroeste e Bandeirante de Birigui. Esse jogo você acompanha aqui no canal do Jornada Esportiva no YouTube. Seguindo aqui com a tabela dos jogos da Série A3, segunda rodada da Série A3. Na quarta-feira ainda, às 20 horas, tem São José e Desportivo Brasil, Barretos e Capivariano. Pela Série A2, jogos também na quarta-feira, dia 2 de fevereiro, às 15 horas tem Primavera e São Caetano, Juventus e 15 de Piracicaba, Osasco Audax, Veloclube, Rio Claro e Oeste. Às 19 horas tem Taubaté e Linense e às 20 horas Portuguesa Santista e Red Bull Brasil. Na quinta, dia 3 de fevereiro, às 15 horas tem Monte Azul e Lemense e às 20 horas tem a Lusa enfrentando o São Bento. Encerrado o futebol, a gente passa para o basquete. O Bauru Basquete também jogou no fim de semana, jogou lá em Franca e perdeu para o Franca por 104-88. Vamos às informações dessa partida com o Jovaci Júnior, nosso companheiro lá da cidade de Franca. Jogando no último sábado no Pedrocão, o Bauru foi derrotado pelo Franca Basquete. O Dragão perdeu de 104-88. Primeiro tempo, a defesa do Bauru não funcionou. Isso porque o time tomou 57 pontos.
O ataque até que fluiu, marcou um total de 42 pontos, mas a defesa realmente não encaixou. Então é verdade que num terceiro quarto irrepreensível, o Bauru chegou a fazer 31-19 contra os francanos, virou o placar, mas não conseguiu manter no quarto período. Isso porque o Franca fez uma corrida de 18-0 nos 6 primeiros minutos do último quarto. Com essa diferença e pelo tamanho dos times, não dá para você aceitar 18-0. O que poderia acontecer 18-12, 18-16, mas nunca 18-0. Isso foi determinante para a derrota da equipe bauruense. Então é verdade que o Guerrinha parou o jogo por 2 vezes e mesmo assim não conseguiu fazer o time engrenar. Quando o Franca abre 5-0, o Guerrinha para o jogo pela primeira vez, eu falo em relação ao último quarto. E depois, quando o Franca faz 8-0, o Guerrinha novamente volta a parar o jogo para tentar corrigir os defeitos, mas não conseguiu. O destaque do jogo foi o Alex Garcia, que acertou 60% dos lances tentados. Marcou 21 pontos, mas esse número é importante. Em cada 10 bolas que o Alex tenta, 6 ele coloca na cesta adversária. Quem chama atenção negativamente foi o Felipe Vezaro, que passou zerado. Outro jogador que não foi bem, Gabriel Jaú, com apenas 10 pontos. Qual é o próximo compromisso do Bauru Basquete? Anota aí, quarta-feira, 18 horas, contra o Brasília, no panela de pressão. Esse jogo, o Bauru tem que ganhar. O Bauru tem que se preocupar com os adversários que são direto na vaga pelos 4 primeiros. Esquece o Franca, porque jogou as 2 vezes. O Bauru ainda tem o São Paulo, tem o Minas e tem o Flamengo. Aí sim são adversários diretos na briga para ficar entre os 4 primeiros colocados. E também não pode tomar tropeço como foi no primeiro turno. Um grande abraço a todo mundo. Repetindo, o Bauru joga quarta-feira, 18 horas, contra o Brasília, no panela de pressão. Tá aí as informações do jogo entre Franca e Bauru Basquete. Outros resultados do fim de semana do basquete pelo NBB: Minas 97, União Corinthians 82, Pinheiros 107, Brasília 95. E na terça-feira, né, teve Caxias 85 e Rio Claro 77. A classificação de momento do NBB fica assim: Franca tem 18 vitórias, ainda está invicto na competição. Minas, 15 vitórias, 13 derrotas. O Flamengo, 15 vitórias, 2 derrotas. Depois vem o São Paulo, 12 vitórias, 6 derrotas. Bauru vem em quinto, 11 vitórias, 7 derrotas. Unifacisa é o sexto, com 10 vitórias e 7 derrotas. Seguido do Paulistano, com 9 vitórias e 9 derrotas. Depois vem o Pinheiros, 8 vitórias e 11 derrotas. Caxias também tem 8 vitórias e 11 derrotas. O Pato Basquete, 8 vitórias e 10 derrotas. Rio Claro, 7 vitórias e 12 derrotas. Corinthians, 6 vitórias e 12 derrotas. Isso fechando as equipes classificadas para os playoffs. Fora dos playoffs, hoje estaria Mogi, com 6 vitórias e 12 derrotas. Cerrado, 6 vitórias, 11 derrotas. Basquete Cearense, 6 vitórias e 11 derrotas. União Corinthians, 4 vitórias e 13 derrotas. Brasília na lanterna, com 3 vitórias e 15 derrotas. Jogos deste meio de semana pelo NBB. Nesta quarta-feira, dia 2, às 18 horas, tem Bauru e Brasília. Bauru Basquete e Brasília, aqui na panela de pressão. Às 20 horas, tem Pinheiros e Cerrado. Na quinta-feira, às 19 horas, tem Pato e Flamengo. Caxias e Franca, às 8 da noite. Depois, às 8h30, tem União Corinthians e Rio Claro. E às 21 horas, tem Corinthians e Paulistano. Para encerrar a nossa jornada em resumo, vamos falar da vitória do SESI Vôlei Bauru sobre o Minas e também sobre a participação bauruense na Copa Brasil, que rendeu o título à equipe bauruense. Vamos às informações com o Fábio Toledo, do Locomotiva Esportiva. Quem chegasse no sábado, para mim, para qualquer pessoa que acompanha o voleibol, e falasse que a Copa do Brasil seria vencida pelo SESI Vôlei Bauru, acho que muitas pessoas dariam risada na cara desse indivíduo que falaria isso, né? Porque o SESI Vôlei Bauru entrou como um azarão nessa Copa Brasil, uma vez que o time entrou com a quarta colocação, né, nessa fase final, de semifinal, e teria pela frente o Praia Clube, atual líder da Superliga, e do outro lado tinha Osasco e Minas, né, dois adversários ali que são muito próximos, né, ou são os times mais próximos do Praia Clube, pelo menos na temporada regular aí da Superliga.
Fato é que a Copa Brasil não foi um torneio regular, né? Como se fala da Superliga. Porque chegando lá em Blumenau, tivemos casos de Covid no time do Praia Clube. 2 jogadoras importantes do time titular, como a Cassiele e a Carol Silva. Né? A Cassiele ponteira, a Carol Silva central. Foram desfalques do jogo da semifinal. E do lado do Osasco também teve desfalque da Fabiola, levantadora, assim como do técnico Luiz Omar de Moura. Então, essas 2 equipes sofrendo com casos de Covid. E do lado do Minas também lesões da Turca Nerossoy e da própria Thaísa, né, já há algum tempo fora. Do lado do Bauru, não. O time chegou para essa competição em Blumenau sem casos de Covid. A única questão mesmo era mesmo na situação da Adenísia, que ainda está com desconforto, né, no tendão de Aquiles, mas o restante do time ele estava com condições para jogar tanto a semifinal como a final. E então o time bauruense chegou contra o Praia Clube e venceu por 3-0. Não deu chances para o Praia, que estava ali baleado, sentiu bastante essas ausências aí do time titular, não encontrou alternativas ou as escolhas não foram as ideais, né, do técnico Paulo Coco para substituir principalmente a Cassiele no passe. O Bauru aproveitou muito o passe quebrado do Praia para ter contra-ataque e para fazer o seu jogo vencedor, né, na semifinal. Chegou na decisão para encarar o time do Minas, vencedor no jogo contra o Osasco. E mais uma vez a equipe bauruense venceu 3-0 com um primeiro set. Acho que o primeiro set foi o menos disputado dos demais aí, porque o Bauru conseguiu ter um pouco mais de volume de jogo. E erros de arbitragem também atrapalharam um pouco a concentração do time minastenista. E Bauru conseguiu fazer uma primeira parcial muito boa. No segundo set, mais equilíbrio, mais polêmicas, troca de farpas ali entre as jogadoras, entre os bancos de reservas. No final das contas também, vitória bauruense no set apertadíssimo, terminou 27-25, né, para o time bauruense. O primeiro set foi 25-18. No terceiro set, o Minas até que se esforçou, né, teve algumas jogadoras indo bem, como Pridaroit, como Dani Coutinho, essas também ao longo de toda a partida. A própria Macris, né, fez um bom jogo, só que muito bem marcada também pela equipe bauruense. E no final, 25-20, vitória do SESI Vôlei Bauru, que conquistou pela primeira vez a Copa Brasil. E é o primeiro título do projeto SESI Vôlei Bauru desde 2018, né, quando o time conseguiu levantar o troféu do Campeonato Paulista. Depois disso, fracasso atrás de fracasso, tanto no Paulista como nas competições nível nacional. E agora, eu acho que o SESI Vôlei Bauru tem um pouquinho mais de respeito dos adversários. É lógico, muito tem se falado dos desfalques dos adversários, falando-se até mais disso do que da conquista do SESI Vôlei Bauru. Mas vale ressaltar que foi um desempenho também impecável da equipe, né? Teve esse espaço, essa oportunidade de vencer e o time jogou para vencer, né? Não foi um time que contou tanto com a sorte. O time fez por merecer esse título e agora, né, vamos ver como vai ser a sequência e se esse título vai dar uma moral para a equipe também na Superliga. Time em busca aí, né, de sair da quarta colocação. Primeiro manter a quarta colocação, uma vez que o Barueri está subindo, e também buscar o Osasco aí nesse terceiro lugar. Quem sabe até para ter um chaveamento mais tranquilo, se é que dá para dizer assim, nos playoffs da Superliga. Vale ressaltar também que esse título da Copa Brasil colocou o SESI Vôlei Bauru também no Campeonato Sul-Americano, né, agora de 2022, e também na Supercopa de Voleibol, que vai ser contra o futuro campeão da Superliga agora de 2021-22. Vamos ver quem é que vai ser. Pode até ser o SESI Vôlei Bauru, dependendo de como vai ser as circunstâncias aí, mas por enquanto o favorito é o Praia Clube. Forte abraço. Parabéns às meninas do SESI Vôlei Bauru aí com o título da Copa Brasil de vôlei feminino, que dá vaga ao Sul-Americano Feminino de Vôlei.
Mas agora não tem muito tempo para parar para comemorar não, porque a Superliga já está de volta na quinta-feira, dia 3 de fevereiro, às 18 horas tem Valinhos e Pinheiros, às 19 tem Minas e Sesc Rio Flamengo, às 21h30 tem Maringá e Fluminense. Na sexta, SESI Vôlei Bauru volta à quadra às 19 horas, enfrentando o Barueri, aqui no ginásio do SESI do Altos da cidade. Um pouco antes, às 16h30, tem Brasília e Praia, e mais tarde, às 20 horas, Osasco e Curitiba. A classificação da Superliga está assim: o Praia Clube tem 38 pontos, é o líder, Minas é o vice-líder com 30, Osasco vem em terceiro com 27, Bauru é o quarto com 26, seguido de perto do Barueri com 24, o Sesc Rio Flamengo tem 22 em sexto, o Fluminense tem 20 em sétimo, Pinheiros é o oitavo com 18 pontos, o Brasília é o nono com 13, em décimo vem Maringá com 11 pontos. Na zona do rebaixamento, o Curitiba, em 11º, tem 6 pontos e o Valinhos é o lanterna com 2 pontos. E esse foi o nosso Jornada em Resumo. Gostou? Deixa o like aí pra gente. Está acompanhando pela primeira vez? Aproveite, se inscreva no canal, ative as notificações, porque aqui a gente sempre tem uma transmissão de algum esporte para você, futebol, vôlei, basquete, logo mais na sequência do ano tem o futsal da FIB aqui também da cidade de Bauru. E a gente também acompanha aí outras equipes aí da região ou então do certame nacional sempre que possível. Então, para você que gosta de esporte, esse é o canal para você. Não se esqueça de ativar as notificações, que sempre que a gente entrar no ar, você vai receber a notificação e vai poder participar, vai poder acompanhar aqui com a gente o esporte que você tanto gosta. Está acompanhando o esporte ao vivo? Aproveite, deixe o seu recadinho lá na nossa arquibancada virtual, sente-se na nossa arquibancada virtual e comente o jogo aqui com a gente. Um grande abraço a todos e semana que vem tem mais Jornada em Resumo. Fique ligadinho aí. Até a próxima semana.